Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonathan Pereira com vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal. Isso mesmo, pessoal. O canal que a gente está fazendo crescer, que a gente está sempre trazendo conhecimento novo para vocês aqui, para a gente poder compartilhar e fazer esse debate técnico aqui e mostrar um pouquinho do papel da engenharia na sociedade, pessoal. E hoje eu vou trazer, 5 dicas para vocês aqui, entre engenheiro e arquiteto, como a gente pode evitar algumas revisões, alguns contratempos na fase de projeto arquitetônico ou nessa concepção. Porque a gente tem que desconstruir essa ideia que engenheiro e arquiteto brigam. A gente não briga, pessoal. Tá? Nós discutimos tecnicamente. E tem N formas, pessoal, que a gente pode discutir tecnicamente para evitar, tá certo? Um desconforto em projeto, o retrabalho no projeto, tá certo? Eu acho que o que falta é muita comunicação. A gente quer tratar os projetos como se fossem linhas de produções, de produtos totalmente individualizados, tá certo? Ou seja, eu tenho a linha do arquitetônico, a linha do estrutural, a linha do hidráulica, a linha do elétrica, mas a gente esquece que lá na verdade, lá na frente, tudo isso é uma peça só, tá certo? Então eu acho que falta muita comunicação. Então eu vou trazer 5 dicas aqui, que é tranquilas que a gente pode fazer entre o engenheiro e o arquiteto nessa concepção de projeto estrutural. Vale para os dois lados aqui, tá? Para o arquiteto e para o engenheiro. Pessoal, mas antes, fazer o convite para vocês, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pessoal, curte, ativem as notificações para vocês receberem, cada vez mais aqui dicas, dicas de filme, dicas de os comentários técnicos, algumas abordagens nossas aqui, então fiquem ligados nisso. Para quem tem o Instagram, me segue lá, é @JonathanProfessor. Então vocês vão me encontrar lá dentro do meu Instagram para a gente poder conversar, comentar, fazer um direct lá, fazer umas lives, por que não? Então fica a dica para vocês lá também, beleza? Então não vamos perder tempo, vamos com 5 dicas então que o engenheiro e o arquiteto precisam ficar esperto para evitar retrabalho no projeto arquitetônico, beleza? Primeira coisa, pessoal, trazendo isso para o convencional, tá? Um estudo de concreto armado principalmente, beleza? Se for venda estrutural, a conversa é outra ainda também, tá? Então a gente precisa conversar em todo o processo. Primeira coisa, pessoal, é muito interessante deixar muito claro espessuras de parede. Tá? Precisa, dentro do projeto arquitetônico, pessoal, deixar qual que é a espessura real de parede para isso. Tá? Então, precisa deixar claro a espessura da parede, qual que é a espessura com reboco. Por quê, pessoal? Isso tem uma interferência diretamente no projeto estrutural, na espessura das vigas, na espessura dos pilares. Então, eu tenho uma concepção de projeto arquitetônico, eu mando lá para o engenheiro, e o engenheiro calcula isso estruturalmente, a gente pode ter divergências entre espessura de parede, largura de pilar e viga. Mesmo se você fizer 8 camadas de reboco, você vai ter que engrossar a parede para chegar. Então essa conversa inicial é muito interessante. Tá? Engenheiro também, veja a sua situação como projetista estrutural. Veja se você não consegue chegar na parede que o arquiteto desenvolveu. Ou arquitetos tenham também essa concepção de um mínimo já de parede, tentando vincular isso com o mínimo de largura do pilar. Então essa conversa é extremamente importante, pessoal, para não ter problema na hora de começar a dimensionar. Tá? Então já pense nessas espessuras de paredes, tá? Esse trabalho com isso. Outro ponto que é importante de colocar, cuidado com forros rebaixados. Cada vez mais é muito usual, pessoal, a gente trabalhar com rebaixo de forro, com gesso, trabalho arquitetônico. Em alguns casos, nós temos muita viga de transição. Tá? Eu não consigo fazer uma viga invertida. Eu preciso fazer uma viga de transição. Tá? Então, quando eu tenho esse rebaixo, pessoal, eu preciso tomar um cuidado para saber qual que é o meu limite de rebaixo. Porque às vezes o engenheiro propõe uma viga, dentro de uma viga de transição, e aí eu vou ter que colocar um forro, e esse forro vai abaixar demais o meu pé direito, influenciando assim na concepção arquitetônica. Então vamos tentar criar uma relação. Quais são as áreas passíveis de rebaixo de forro? Onde realmente a gente vai ter que utilizar arquitetonicamente, e aonde eu preciso rebaixar um forro, esconder umas vigas minhas de transição por problema pela concepção estrutural. E aí sim tentar fazer um casamento desses dois momentos. Tá? Tubulações hidráulicas, por exemplo, a gente já faz um rebaixo normal em cozinhas e banheiros. Mas acaba surgindo umas viguinhas de transições ali que eu preciso utilizar isso. Aí eu vou colocar uma viga de 60 centímetros de transição, tá certo? Mas o rebaixo do forro já basicamente matei o pé direito aí, tá? Então cuidado com viga de transição e fogo rebaixado, precisa estar muito bem alinhado entre os dois profissionais, tá? Outro ponto que eu tenho aqui, módulo de pilar,
né? Aí é a grande briga, os grandes memes que tem entre engenheiros e arquitetos, né? Tira esse pilar, põe esse pilar, né? Então a gente precisa lembrar que isso é um trabalho em conjunto. Tá? Se a gente já tiver muito bem definido as espessuras de paredes, pessoal, automaticamente eu também já defini, né, esse meu limite de pilar. Tá? Para nós, engenheiros, aí eu vou pedir para os arquitetos também entender o nosso lado, nós pensamos na concepção estrutural, a gente trabalha com a divisão de cargas. Tá certo? Então, quando a gente coloca alguns pilares em meio de parede, porque eu estou fazendo uma distribuição de carga para criar estabilidade. Beleza? E engenheiros entendem também os arquitetos que eles têm uma obrigatoriedade de pensar numa concepção arquitetônica. Tá? Qual que é a função dos dois profissionais? Fazer esse casamento. Tá? Não fazer com briga. Mas é legal as brigas por causa dos memes. Eu amo meme de arquiteto e engenheiro, tá, pessoal? Eu adoro mesmo. Tá? A gente consegue continuar fazendo. Mas a gente precisa fazer esse casamento. Tá? Então, geralmente, pessoal, nós temos as distribuições dos pilares nos cantos, tá certo? De amarração, então já tem essa concepção. Quando eu tenho uma viga de transição, automaticamente eu acabo tendo um pilar, ou eu tenho uma viga apoiada sobre uma viga. Tá? Então é muito importante essa conversa, pessoal. Nós podemos sempre ter uma relação de pré-análise. Eu gosto até de utilizar esse texto. O arquiteto faz o arquitetônico, manda para o engenheiro, ele consegue fazer uma pré-análise da onde vai ter distribuição de pilares, volta para ele e aí vocês vão fechando isso em conjunto. No projeto final, essa parte está amarrada, está alinhada sem problema, beleza? Então, essa concepção é muito importante dos pilares, tá, pessoal? Principalmente do sistema convencional, tá? Outro ponto, então, né? Cuidado com a laje, mas quando eu falo cuidado da laje, estou falando da caixa d'água, tá? Por quê, pessoal? O volume da caixa d'água influencia na altura do telhado e vai influenciar na fachada muitas vezes. Se for um telhado de platibanda, por exemplo, eu preciso ter esse dimensionamento da caixa d'água para saber se o volume da caixa d'água, tá certo, não vai interferir na platibanda, tá? Então você tem que alinhar muito isso também, pessoal. Aí eu vou vincular nas questões do método de coluna d'água, ou seja, o mínimo para ter vazão. Então tem que lembrar isso, a gente trabalha por gravidade. E como que isso ficaria numa fachada, como ficaria na altura do telhado, será que eu vou ter que aumentar a inclinação do telhado para caber a caixa d'água? Né? Como que eu faço isso? Então, caixa d'água, volume de caixa d'água influencia também no arquitetônico, tá? Então a gente precisa casar essas informações aqui também que são importantes, tá? E no último ponto, escadas. Meu Deus do céu, como tem interferência em escadas, pessoal. Seja no espelho, no pisante, né? As escadas hoje cada vez são mais complexas para a engenharia, né? Então, se eu tenho uma escada, por exemplo, de coluna única, né? Que a gente tem os pilares os pisantes em balanço, a gente tem toda essa estruturação, esses engates na laje, né? Muitas vezes esse engate na laje está numa viga que tem um rebaixo. Então, cuidado com a concepção de escadas e acessos, tá? Isso interfere diretamente. Então, definir também, pessoal, que tipo de escada vai ser utilizada, isso contribui muito para o projeto estrutural. Tá? Concreto armado é uma coisa, madeira é outra, metálica é outra. Tá? A gente precisa ter essa concepção. Por quê, pessoal? Nós, engenheiros, temos que prever alguns pontos de engates, pontos de amarração, pontos de apoio, ponto de reforço. Então, eu preciso pensar isso para apoiar essa escada. Então, se for definida uma escada lá no projeto arquitetônico, e é uma escada, por exemplo, pré-moldada ou pré-fabricada, que simplesmente você vai fazer um engaste simples, ou vai ser parafusado porque vai ser metálica, e no meio do processo isso muda, não, vamos fazer de concreto armado, você matou todo o meu cálculo estrutural. Tá? Então a gente precisa, né, ter essas informações. Tá? Isso aqui, pessoal, eu entendo que são 5 pontos extremamente simples, né, para você evitar alguns erros lá na frente. Uma reunião com esses 5 pontos aqui deixa muito bem alinhado o trabalho, muito bem alinhado o projeto, tá? E aí a gente vai ter discussões lá na frente só de outros pontos. Porque nesse momento aqui vai resumir para o arquiteto as concepções estruturais e para o engenheiro qual que é a concepção arquitetônica, tá certo? Então esse casamento aqui acho que fica bem legal. Fica uma dica para vocês aqui então, tá? Para evitar, pessoal, tempo é dinheiro, ok? Para os dois lados. Então a gente não pode ficar refazendo o trabalho, a gente não pode ficar, como eu falo aqui, perdendo tempo com revisõezinhas. Então uma boa conversa, uma boa reunião alinha isso. Lógico, se vocês trabalharem com Revit, com BIM, a gente começa a melhorar isso. Mas a grande maioria ainda é CAD, né? Não consegue compatibilizar os projetos, né? Então um trabalha no AutoCAD ou no Revit, o outro está lá com o Iberic, né?
alto QI, com CIVICAD, então a gente precisa cruzar essas informações. Isso é fundamental para um bom projeto arquitetônico, beleza? Quem tiver mais dicas, né, quem já passou por alguns outros momentos, alguns bocados, arquitetos e engenheiros, comentem aqui. Jonathan, isso aqui também é importante, né? Coloque aqui nos comentários a experiência de vocês, então, para a gente cada vez mais ampliar o nosso leque de conhecimento, beleza? Eu sou o professor Jonathan Pereira, fico com vocês aqui e deixando um recado. Curtam o vídeo, façam a inscrição aqui no canal e me sigam lá no Instagram, pessoal. Então, espero vocês no próximo vídeo, hein? Valeu!